Na antiga Babilônia, 600 anos antes de Cristo, um rei tirânico governava implacavelmente até que, um dia, ele se deparou com Jesus. Muitas pessoas nem sequer sabem que Jesus estava no Antigo Testamento. Esse evento ocorre no livro de Daniel, na região da Babilônia, governada por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel que se deleitava em torturar suas vítimas. Ele governava o mundo antigo como um ditador absoluto e, após subjugar a Síria, voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Como Judá estava em seu caminho, precisava ser eliminado se quisesse cumprir sua ambição de governar um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para treinar jovens judeus para servi-lo como homens de conhecimento e sabedoria. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os cativos conhecidos como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O rei ordenou a criação de uma estátua colossal de ouro, com 27 metros de altura, possivelmente planejada para consolidar seu poder com uma cerimônia grandiosa. Os líderes deveriam comparecer à dedicação da estátua, prostrando-se para adorá-la. Quem desobedecesse corria o risco de ser lançado em uma fornalha ardente e queimado. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, determinado a estabelecer-se como líder político incontestável da Babilônia e também como a autoridade religiosa suprema na cidade. 3 homens na sala não se curvaram, mesmo quando todos os outros o fizeram. Esses 3 judeus corajosos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, desafiaram a ordem direta do rei, colocando-se nas mãos de Deus. Sua resposta foi notável: não precisamos nos defender diante de você nesse assunto. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos salvar dela, e nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que você ergueu. Daniel 3 versículo 16 a 18. Preferiram a morte à infidelidade a Deus, planejando para esse dia há muito tempo. Nabucodonosor ficou furioso ao ouvir isso e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abed-nego e jogá-los na fornalha. No entanto, ao observar, viu não 3, mas 4 homens, livres e ilesos, caminhando na fornalha. O quarto parecia ser um filho de Deus, indicando que era o próprio Cristo antes de sua encarnação. A presença de Jesus na fornalha durante o momento mais desafiador deles é notável. Sadraque, Mesaque e Abed-nego podem ou não ter percebido que o Filho de Deus estava com eles fisicamente. O rei também observou que os 3 estavam livres e que apenas as cordas que os amarravam foram queimadas pelo fogo. Deus surpreende aqueles cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Quem fez a alma pode fazê-la se aproximar dele, mesmo ao maior tirano. A fornalha era grande, permitindo que eles caminhassem e permanecessem ilesos. Eles caminharam sem esforço no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor, equivocadamente pensando ser o ser mais poderoso do mundo, encontrou aquele que é mais poderoso do que ele. Isso teve um impacto significativo sobre ele. Mesmo após ver esse milagre, ele ainda teria a confiança de exigir que outros o adorassem, como se nada tivesse acontecido. Quando Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente, ele declarou: servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então, Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do fogo. Os líderes reunidos viram que o fogo não teve poder sobre eles, nem um fio de cabelo foi chamuscado, nem suas vestes foram danificadas, e nenhum cheiro de fogo impregnou neles. Ao ver que esses homens, que ele havia condenado, foram divinamente resgatados, Nabucodonosor os convocou. Nenhum fio de cabelo em suas cabeças foi chamuscado no processo. É incrível que alguém tenha sobrevivido nem que seja por um segundo dentro da fornalha, quando tantos outros morreram logo na entrada. Deus pode nos livrar de uma prova ou sustentar-nos milagrosamente durante ela. A fé desses homens no Deus verdadeiro é impressionante. Sua resposta em meio ao julgamento confirmou 3 coisas: a crença inabalável no Deus da Bíblia, a confiança no Deus que é quem diz ser e fará o que diz que fará, e a fé revelada pela confiança naquele que tinha o poder de livrá-los do mal. O reconhecimento de Deus sobre o rei mais poderoso do mundo resultou na revelação do poder supremo de Deus aos incrédulos.
Sua fé mostra que Deus é capaz de nos livrar de nossas próprias aflições e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos livrar, mas também sabemos que nem sempre age dessa maneira. De acordo com Romanos 5, Deus pode permitir provações e dificuldades em nossas vidas para construir nosso caráter, fortalecer nossa fé ou por outras razões desconhecidas. Não entendemos sempre por que passamos por uma prova, mas Deus simplesmente nos pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Jó, apesar de experimentar uma dor incrível, uma agonia quase insuperável e sofrimento, foi capaz de dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Também sabemos que Deus nem sempre garante que nunca sofreremos ou morreremos, mas promete estar sempre conosco. Devemos aprender que, em tempos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude desses 3 jovens, senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3 versículo 18. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança. Ela nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando enfrentamos desafios, devemos ter fé em Deus e perseverar em nossa fé. Sem dúvida, estas são algumas das palavras mais corajosas já ditas. O fato de o fogo não consumir Sadraque, Mesaque e Abednego deixou Nabucodonosor pasmo. A questão é que, quando caminhamos pela fé, podemos enfrentar o fogo da perseguição, mas podemos ter confiança de que Deus está conosco. Ele nos manterá em movimento, Ele eventualmente nos libertará, Ele nos salvará para sempre. Quando somos perseguidos ou passamos por dor, podemos ter esperança porque sabemos que esta vida não é o fim. A vida após a morte, essa é a garantia dele para todos que o amam e obedecem. Para encerrar, Nabucodonosor declarou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Eles desobedeceram ao decreto do rei e entregaram os seus corpos, preferindo não servir nem adorar a nenhum deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, decreto que qualquer povo, nação ou língua que falar algo ofensivo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será cortado em pedaços, e suas casas serão reduzidas a um monte de lixo, pois não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento, embora não seja referido por esse nome nem apareça da mesma maneira que no Novo Testamento. No entanto, sua presença no Antigo Testamento é enfatizada ao longo das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo validou o fato de que o Antigo Testamento contém referências a ele em João 5 versículo 46. Após ser confrontado por um grupo de autoridades religiosas, Jesus explicou que o Antigo Testamento fala sobre ele: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. De acordo com Jesus, a obra de Deus com a humanidade desde o início do tempo apontava para ele. Outra ocasião em que Jesus mostrou sua presença no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição. Segundo alguns relatos, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por ele em sua vida terrena. Isso inclui profecias sobre seu nascimento único em Isaías 7 versículo 14, seu ministério terreno e até mesmo a maneira como ele morreria. Jesus chocou o estabelecimento religioso ao ficar de pé na sinagoga de Nazaré e ler Isaías 61, concluindo com o comentário: hoje, esta passagem da Escritura se cumpriu aos seus ouvidos. Lucas 4 versículo 18 a 21. A vida de José também parece modelar a vida de Cristo. Muitos eventos históricos do Antigo Testamento também servem como símbolos do que Deus faria no futuro por meio de Cristo. Por exemplo, Deus chamou Abraão para oferecer seu filho Isaque como sacrifício, e Abraão profetizou: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Jesus não é mencionado apenas no Novo Testamento, ele também aparece em várias passagens do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus, e podemos dizer que ele é a razão da Bíblia. Ele é a palavra viva, e toda a Bíblia aponta para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança do perdão e a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história de fé, coragem e perseverança. Eles nos ensinam que, quando somos fiéis a Deus, mesmo enfrentando perseguição, Ele sempre está conosco.
Essa história é também um tipo de Jesus Cristo. Ele também foi fiel a Deus, mesmo enfrentando a morte, sendo crucificado por seus inimigos. No entanto, Deus o ressuscitou dos mortos. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que devemos ser fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias.